Ezequiel 37, quem achou diz amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia, me espera aí, pastor. Não tem nenhum problema, a gente espera até que todos encontrem. Ezequiel 37. Muitas vezes a gente pergunta, né? Por que crente passa tanta dificuldade? Quem está passando dificuldade aqui? Quem está passando por uma luta aqui? Por que será que isso acontece, meu Deus do céu? Mas eu já sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. O Senhor me prometeu vitória. A palavra do Senhor está escrito, e eu creio, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Quem crê nessa palavra? Em Cristo Jesus nós já somos mais que vitoriosos. Se eu já sou mais que vitorioso, parece ser meio incoerente. Por que eu passo tanta luta? Por que é tão difícil para o crente? Paulo fez um favor para mim e para você, né? Ele deixou escrito lá que a vitória do crente é de glória em glória. Quem entende essa palavra? Significa suada. É como uma escada. Imagina uma escada onde você tem que subir degrau por degrau. Já parou para pensar nisso? Parece que para todo mundo é fácil, para todo mundo é rápido. Parece que tem gente que sobe de elevador. Mas para a gente é tudo mais difícil, né? Tudo mais apertado. Você vai entender na palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu já quero, nesse momento, como ministro da palavra, eu quero anular o seu entendimento racional. Sei que eu tenho muitas pessoas inteligentes aqui diante de mim, mas não é pela sua inteligência natural que você alcança as coisas espirituais. Você tem que se ligar no céu nesse momento. Há uma porção de Deus em você que é o ruá do Senhor, o Espírito, o fôlego de vida que foi lhe dado. Essa porção do Senhor está ligada diretamente à presença de Deus, à pessoa de Deus. Que seja pelo ruá, pelo Espírito Santo, que você venha entender essa palavra e não com a sua inteligência, com a sua matemática, com a sua química, com a sua filosofia. Nós vamos falar de coisas muito acima disso, amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, Ezequiel 37. Aleluia, glória a Deus. A visão de um vale de ossos secos. Lembrando que o título ele não faz parte do texto original. Isso aí só faz parte das divisões para facilitar, para dar um entendimento daquilo que nós vamos ler em seguida. Amém? Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos completamente secos. Aonde que Deus deixou o profeta? No meio de um vale de ossos completamente secos. Quem entende essa palavra? Veja bem, Deus não levou o profeta para uma praia paradisíaca. Deus não levou o profeta para Disney. Deus não levou o profeta para Universal. Deus levou o profeta para um lugar de morte. Foi Deus que levou o profeta, pegou ele aonde ele estava e colocou ele num lugar ainda pior, porque ele não estava num lugar bom. Você vai entender. E me fez andar ao redor deles. Se não bastasse colocar no meio do problema, dos ossos secos, ainda fez caminhar, para ter certeza de onde ele estava. Caminhando ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Repita, sequíssimos. Às vezes a sua vida hoje pode estar exatamente como essa, sequíssima. Mas eu quero te lembrar que Deus te trouxe aqui nessa manhã, que esse Deus que nós servimos, ele não é Deus de morte, ele deixa isso declarado na palavra dele. Ele é Deus de vida e vida em abundância. Quero declarar na sua vida, quero te lembrar que isso que você está vivendo é um momento, é passageiro, e o que Deus tem para você é vida e vida em... Quem recebe diz amém. Amém. Crendo profundamente. Verso 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me mais, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim, diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado.
enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Era um ser inanimado. Era um boneco. Era um boneco, exatamente como no início, exatamente como foi com Adão. Deus primeiro formou o homem do pó da terra, mas enquanto Deus não soprou o ruá, o espírito de vida, não aconteceu nada. Ele era como um boneco, sem vida. Então, depois disso, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Talvez eu esteja falando para pessoas nessa manhã que se sintam exatamente dessa forma. Exterminados, desanimados. Talvez você pense até que Deus não está mais com você. Pai, mas o que eu estou fazendo de errado? Nesse momento de Israel estava, eu preciso te dizer isso para você entender o contexto. Mais uma vez, Israel estava colhendo aquilo que havia plantado. Pelo fato de ter se afastado da presença de Deus, pelo fato da sua idolatria, daqueles problemas recorrentes que Israel sempre passa, Deus mais uma vez havia afastado e havia determinado que Israel sofreria as consequências do pecado. O povo foi levado para a Babilônia e entre essas pessoas foi levado Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel, ele estava exercendo um papel, um ministério que não era para ele exercer. Se você voltar lá no começo, capítulo 1, você vai ver que Ezequiel, ele era filho de um pastor, sacerdote. Ele era filho de Buzi. E a vida inteira ele havia sido preparado, treinado para se tornar um sacerdote. Ele sonhava com isso, ele almejava isso, mas o sonho foi cortado pela raiz. Então, em razão de todo o pecado de outras pessoas, que não tinha nada a ver com Ezequiel, Ezequiel foi levado para o mesmo lugar, cativo, para a Babilônia. Às vezes você olha para a sua vida e diz assim: Senhor, estou diante de ti, eu estou limpo, eu estou justo, não estou pecando. Tudo que eu faço é para o Senhor. O Senhor conhece a minha vida diante de ti. O que está acontecendo? Às vezes por pecado de outras pessoas que você nem conhece, você está pagando. Às vezes por alguma falha no meio do caminho, alguma falha que você foi envolvido nela, não faz parte de você, não partiu de você, te gera consequências, porque nós todos estamos interligados. A vida de uma pessoa está interligada à vida de outra. Uma vez que nós somos irmãos, tudo aquilo que acontece influencia positiva ou negativamente na vida de outra pessoa. Você já tem conhecimento e ciência disso? Que uma coisa é você viver para si mesmo, outra coisa é você viver em sociedade. Uma coisa é você pensar que você tem controle sobre tudo que te acontece, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Outra coisa é você ter consciência de que alguém passando lá do outro lado da rua, que você nunca viu na sua vida, de repente pode fazer algo com a sua esposa ou com um filho seu, que pode acabar com a sua vida de uma hora para outra. Já parou para pensar? Estamos todos interligados de uma maneira ou de outra. Ezequiel, ele sofreu por um problema a qual ele não tinha nenhuma responsabilidade. Eu quero te lembrar nessa manhã que foi Deus que tirou Ezequiel de onde ele estava, permitiu que o pai fosse decapitado, Buzi foi decapitado, a mãe foi decapitada, e ele assistindo tudo isso, e ele não podia fazer absolutamente nada. Ele foi levado para um lugar de morte. A Babilônia era um lugar de morte, já era um lugar de muito sofrimento, já era um lugar onde as pessoas eram levadas ao seu limite. Você acha que você trabalha muito aqui nos Estados Unidos? Você acha que o brick, ele te estraga, ele te machuca? Isso é porque ninguém te levou ainda para a Babilônia. Preste atenção aqui. Isso é porque você ainda não foi levado para a Babilônia. Babilônia é muito pior do que isso, multiplica sofrimento. Porque é trabalho forçado, porque se dizem para você,
Guilherme, você vai trabalhar amanhã de 4 horas da manhã até 4 horas da manhã do dia seguinte. Você vai dizer, não, isso não é para mim, não vou. Mas imagina você num lugar onde você não tem a possibilidade de dizer isso. A Babilônia significa lugar de sofrimento, lugar de trabalho forçado. As pessoas trabalhavam 10, 12, 14, 16 horas sem comer. Elas não tinham a opção de dizer, não, eu não quero isso. Elas tinham que fazer. Se não faziam, elas eram torturadas. Às vezes você está sendo torturado hoje em dia. Mas se você estivesse na Babilônia, seria muito pior. E para comprovar o que eu tenho para te dizer, eu quero te lembrar de uma história de um homem. O nome dele é Jó. Você conhece a história? E Jó, eu gosto muito da história de Jó, porque ela me dá muitas revelações sobre o dia a dia de um cristão. A palavra do Senhor me diz, te lembrando dessa história, todos vocês já conhecem, mas eu quero te lembrar, que estava o Senhor numa reunião celestial, e aí, de repente, chega o inimigo das nossas almas. E o inimigo das nossas almas, a única coisa que ele quer fazer é nos destruir. E ele pega todo e qualquer tipo de situação para nos acusar. Inclusive sem razão. Ele fez isso, ele tentou fazer isso com Jesus Cristo. Mas esse sujeito, ele se dirige para Deus e diz assim, tá vendo lá Jó? Jó, ele faz e ele te serve e ele acontece porque o Senhor dá tudo para ele. Deus diz para ele assim, não, você está enganado. É um servo bom e fiel. Ele é justo, está registrado isso na palavra de Deus. Veja bem, quando Deus disse isso, ele já conhecia toda a história de Jó. Antecipadamente, ele já tinha presciência. Ele viu Jó nascer, aliás, ele viu Jó ser concebido e ele viu Jó morrer. E quando ele declarou isso, ele ainda estava vivo e estava bem. Ele era um homem de posses. A palavra do Senhor diz que ele era o mais rico de toda a região onde ele viveu. Ele tinha saúde, ele tinha muitos filhos, ele tinha a vida que qualquer um de nós amaria viver. E o Senhor disse assim, ele é justo e fiel. Satanás disse mais uma vez, não, ele é assim por causa das bênçãos que o Senhor dá para ele. Então vá lá e me prova isso. Mas não toca na vida dele. Imagina a seguinte situação, você sai para trabalhar amanhã, a empresa onde você trabalha, ela está fechada. Sem nenhuma explicação. Você chega lá, tem um cartaz, um anúncio dizendo assim, essa empresa foi fechada e nunca mais será aberta. Aí você corre no banco, porque você precisa pagar algumas obrigações. Meu amor, barulho. Tem muitas obrigações para pagar. Aí você chega na conta bancária, no seu banco, e o seu gerente diz assim, não, a sua conta foi encerrada. Não tem mais nenhum tostão aqui. Você não tem como sacar nada. Aí você fica desorientado, mas o que foi que aconteceu? Não, na verdade, não sei o que aconteceu, mas sua conta foi deletada e todo o dinheiro que você tinha foi para algum lugar que eu não sei onde. Imagina você vivendo isso. Vamos caminhar mais um pouco. Aí de repente você voltando para casa, quando você chega na rua da sua casa, você vê uma polvorosa acontecendo. Muitas pessoas agitadas. Aí de repente chegam alguns vizinhos para você e dizem assim, olha, eu estou aqui para te consolar. Infelizmente não deu para fazer nada. Olha para sua casa. Quando você olha para sua casa é em chamas. Sua casa havia explodido. E tudo que você tinha, todos os seus pertences, todos os seus... Imagina isso tudo num dia só. Aí você diz assim, não pode acontecer mais nada na minha vida. Passa-se alguns dias, aí de repente você acorda, você está num lugar completamente diferente. Você olha para um lado uma enfermeira, olha para o outro outra enfermeira, na frente um médico, e você com uma coceira danada no seu corpo, sem entender. Aí o médico diz assim, você não pode receber muitas pessoas, nós vamos restringir as visitas. Quem é que você quer receber? Aí você diz assim, eu quero receber minha esposa. Aí chega a sua esposa, aí você fala, não, agora eu vou entender o que está acontecendo, agora eu vou receber uma palavra de ânimo, uma palavra que vai me deixar, que vai me fortalecer. E a esposa ou o marido diz para você assim, tá vendo? Tudo isso é em razão do Deus a quem você serve. Tá vendo? Aí começa aquela falação no seu ouvido. E quando você menos espera,
o seu marido ou esposa solta uma pérola para você. Amaldiçoa logo esse Deus que você serve e morre logo. Imagina você recebendo essa notícia. Aí, dizem assim, tem 3 pessoas para te visitar aqui. Aí você fala, quem? Dizem que são seus amigos. Graças a Deus, agora sim. Agora eu vou ouvir alguma coisa que vai me deixar vai me colocar para cima. Aí seus amigos chegam para você e olham o seu estado, olha o seu corpo todo ferido, pulso para todo lado. Aí, quando eles chegam perto de vocês, colocam as mãos no nariz. Você estava com um mau cheiro terrível. Aí os seus amigos, eles ficam estupefatos e ficam olhando para você praticamente o dia inteiro, sem falar nada. Eles ficam assim, olhando para você com cara de espanto. Aí, finalmente, eles começam a falar. Isso é culpa sua, viu? Tem certeza que você deve ter feito algo muito ruim para você estar recebendo tudo isso que você está recebendo. Tem certeza que você merece. Foi justamente sobre isso a vida de Jó por um bom tempo da vida dele. A palavra diz que ele tinha feridas que mal cheiravam por distâncias, por causa do vento, né? O vento levava o mau cheiro dele e esse mau cheiro espalhava. Alguns teólogos, alguns historiadores, alguns estudantes dizem que Jó ele tinha aquele problema que cai os pedaços, como é que chama? Lepra. Tinha me fugido o nome. Alguns outros historiadores dizem que ele tinha câncer de pele. Eu sou mais propenso a pensar que ele tinha câncer de pele, devido às características que são relatadas. Imagina, sem saber exatamente o que está acontecendo. Na verdade, eu não sabia nada, eu não entendia nada que estava acontecendo. Então, a palavra de Deus, ela me dá a revelação. Esses amigos de Jó, eles passam praticamente o livro inteiro fazendo acusações a Jó. Vai mais ou menos do capítulo 4 ou 5 até o 37. Imagina quantos dias ou quantos meses, talvez quantos anos de acusação. O inimigo, ele quer te acusar 24 horas por dia. Ele não tem outra tarefa, ele não precisa dormir, ele não tem família para cuidar, ele não come. A única coisa que ele faz é ficar te acusando o tempo todo, te acusando, te apontando, falando que você não vai conseguir, falando para você retroceder, falando que você é um perdedor, que você não devia ter saído de onde você saiu, que as coisas lá eram melhores. O inimigo, ele fica te acusando o tempo todo. Veja bem, Jó me revela muita coisa. E antes disso tudo acontecer, Deus já havia declarado, Jó é justo e fiel. Meu Deus. O tempo todo, Jó recebendo isso, recebendo essa carga negativa. E é muito comum, quando a gente só começa a ouvir coisas ruins, a gente se tornar uma pessoa murmuradora. Jó foi um herói, porque em momento nenhum ele murmurou. Não entendia o porquê, mas pelo fato dele não entender, ele começou a questionar a Deus. E questiona a Deus e pergunta a Deus, ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele chega a esse cúmulo, não deveria ter nascido. Imagina, nós passando por uma situação dessa. Eu consigo entender a dor de Jó, você consegue? Você consegue se conectar a Jó emocionalmente nesse momento? Você consegue ser empático com Jó nesse momento, entender a dor desse homem? Eu consigo sentir isso. E a palavra do Senhor me diz que em determinado momento, eu te convido a abrir a palavra comigo nesse momento. Abra no livro de Jó, rapidamente. Vá lá para o final do livro de Jó. Jó está antes de Salmos, tá? O livro anterior a Salmos. Aleluia. Abra no capítulo 38 do livro de Jó. Depois de muito questionamento, Deus resolve se manifestar e falar com Jó. E no capítulo 38 ele diz assim: depois disto, depois de toda essa lamentação, depois de todas essas conversas infrutíferas com os amigos, Deus se manifesta e se manifesta por meio de um redemoinho. Capítulo 38. Depois disto,
o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Nosso conhecimento é tão limitado, gente. Nosso conhecimento, ele não vai além de um palmo na frente do nosso nariz. Nós precisamos entender isso. Que o nosso conhecimento ele é muito limitado. A carne nos limita. A carne, ela é muito fraca, e por ser fraca, qualquer coisinha que vem contra a nossa carne tem uma amplitude, ganha um aumento muito grande. Uma agulha que é espetada no dedo, você já sente. Você está andando, de repente você tropeça numa pedra, e aquilo faz o seu dedo perder a unha, é uma dor terrível, mas você só deu um tropeção. O Senhor continua: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo assim: para mim falar contigo, em primeiro lugar, se coloca de pé. Porque se eu te fiz a minha imagem e semelhança, não é para você ficar para baixo, não é para você ficar aí onde você está, não. Quer falar comigo? Você é meu filho, se coloca de pé e fala como homem. Olha nos meus olhos, se é que tem capacidade para isso. E começa a explicar onde é que o Senhor estava quando eu comecei a estabelecer os limites da terra. Meu Deus. Seu conhecimento é muito pequeno. Seu conhecimento é muito limitado. Eu já te disse que eu sou que você é a minha imagem e semelhança. Para de murmurar e simplesmente faça aquilo que você tem que fazer. Reforça a sua fé nesse momento. O momento é de reforçar a fé, não é de olhar para trás. As palavras de Deus dizem que Ele não se agrada daqueles que olham para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem para o quê? Para a perdição da alma. Está escrito em Hebreus 10, 38, 39, vai lá e confere. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da alma, e quem crê diz amém. Amém. Em nome de Jesus. Onde é que você estava? Quem que você pensa que é? O Senhor começa a conversar, a dialogar com Jó. Quando Ezequiel foi visitado a primeira vez, no capítulo 2, pelo Senhor, Deus diz a mesma coisa para Ezequiel. Ezequiel, você está desanimado. Se coloca de pé, porque eu só converso com quem está de pé. Quero declarar para o seu espírito nessa manhã, que se por acaso você está desanimado, se por acaso você está no chão, Deus te coloca de pé nessa manhã de domingo. Com mão forte e poderosa, Deus está te colocando de pé, em nome de Jesus. Quero declarar que toda palavra de maldição, toda palavra de confusão que chegou até você, ela é cancelada agora em nome de Jesus. Receba aí pela fé. Eu não estou sentindo na pele o que você está passando, mas Deus sabe. Aquele que precisa ver, aquele que precisa saber, conhecer, já está vendo, já sabe, já conhece o seu caminho, já sabe exatamente o que você está passando. E quem pode fazer algo por você é Ele. Eu sou muito limitado, mas o Deus a quem servimos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui para te lembrar que o Deus a quem servimos, Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele não abandona ninguém. A palavra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse, mostra que todas as vezes que as pessoas sofreram, foi em razão do abandono de Deus e não o contrário. Deus não deixa ninguém para trás. Deus não deixa ninguém afundar no barco. Deus pode até te colocar para caminhar sobre as águas, mas Ele não te permitirá afundar. Lembra da história de Pedro? Pedro vem. Aí Pedro foi muito corajoso, manifestou a fé e começou. Deu talvez 2 passos, talvez 3. A palavra de Deus não me diz quantos passos Pedro deu em direção a Jesus. Fato é que ele deu alguns passos. Ele não se concentrou no milagre que estava acontecendo. O milagre, ele foi sobreposto por causa da ventania. A ventania pela qual você está passando nesse momento não pode te tirar os olhos da pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é a única que pode te resgatar se as coisas de fato começarem a afundar. Paulo ele passou por um momento assim também. Ele estava preso no navio, aí de repente disseram para ele que o navio ia afundar.
navio vai afundar. Paulo diz, dá assim para as pessoas, não se preocupa, navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Você não vai morrer. Quero declarar para você nessa manhã. Você não vai morrer. Deus está te dando uma oportunidade, talvez uma rica oportunidade, que nesse momento a gente não entende, para você se estreitar com o Senhor, para você estreitar esse relacionamento lindo que vocês já têm. Olha que interessante. Se você ler o final 38, 39, 40, 41 e 42 de Jó, em momento nenhum você vê Deus dando satisfação, explicando para Jó o que foi que aconteceu. Deus poderia, mas ele é Deus, não deu explicação, não quis dar. Por quê? Não quis. Se ele quisesse, estaria registrado. Deus não deu satisfação. Para de questionar Deus. Para de questionar Deus. Em nome de Jesus, eu te incito na palavra, não questionar Deus, porque Deus não vai te dar o porquê. A única coisa que você precisa fazer, como homem de Deus, como mulher de Deus que você é crer. Amém. Que aquilo que está acontecendo hoje é para que se manifeste, eu estou profetizando, para que se manifeste, eu vou profetizar de novo, se manifeste a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Logo no final do livro de Jó, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor. É um dos versículos mais lindos. 42, desculpa. Mais lindos da palavra de Deus. Capítulo 42. É a vez de Jó falar. 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. E nenhum, repita, nenhum. Não, você não entendeu. Nenhum, repita. Nenhum. Com voz de profeta, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus para a sua vida pode ser frustrado. O que Deus tem é muito maior. Quero te lembrar, eu gosto demais dessa passagem também. Diz assim: Senhor, o que está acontecendo? Ele vai te responder: não se preocupe, porque os planos que eu tenho para você sou eu que sei. Meus planos são melhores que os seus. Os pensamentos que eu tenho para a sua vida, Gustavo, são de bênção, são de vida em abundância, é de prosperidade, é de ter uma vida conjugal feliz, uma família linda na presença de Deus, filhos lindos crescendo e adorando ao Deus vivo. Em nome de Jesus, o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor do que esse momento que você está passando. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Olha a humildade. Eu quero te lembrar de uma coisa: na frente da honra vai a humildade. Quem pega esse código diz amém. Vou repetir: na frente da honra, antes de você ser honrado, você tem que ser humilde primeiro. Deus está falando. Aleluia. Deus está aqui conosco, não tem a menor dúvida. Quem é aquele, como disseste, que sem... Olha só, quem é aquele, como o Senhor disse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar. Meu Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Quero declarar para você essa intimidade. Quero te ensinar a ter essa intimidade com o Senhor. 2021 está aí, nós vamos ter culto no lar, nós vamos estabelecer, estava falando com o Daniel, é isso essa semana. Nós vamos estabelecer culto no lar, presença de Deus real, verdadeira, dentro da minha e da sua casa. Em nome de Jesus. Intimidade, para que a gente não conheça só de ouvir falar, só no culto de domingo, só no culto da quarta-feira, só no curso de teologia, só no curso dos primeiros passos. Não. Nós vamos ter intimidade. Quem recebe diz amém. Amém. 2021 é ano de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. E o segredo. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó,
o Senhor disse também, verso 7, a Elifaz, o termita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quero te dizer o seguinte, como ministro da palavra, toma cuidado com o profeta, toma cuidado com as coisas que entram no seu ouvido, porque sem medo de errar, eu digo que na grande maioria das vezes não vem de Deus, hein? Não vem de Deus. Os inimigos, travestidos de amigos, a única coisa que eles faziam era amaldiçoar a vida de Jó, era julgar a vida de Jó. Eles não sabiam, eles não conheciam o que Deus já havia declarado antes de tudo isso acontecer, que eu já te disse. Então, por eles não terem falado aquilo que procede de Deus, toma cuidado com as coisas que você recebe, mas também com as coisas que você fala. Olha só o que Deus diz. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, Deus falando com os 3 amigos, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Olha o perigo. Porque vós dissestes de mim o que era... Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava, por quem? Pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Eu disse, vou dizer, e você vai me ouvir dizer sempre, Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus de adição, Deus jamais vai subtrair nada de você, Deus jamais vai dividir o que você tem com outras pessoas. Olha, eu não tenho o menor medo de multiplicar unção. Nosso ministério multiplica unção que há sobre a minha vida, ela é tanta e tão transbordante que ela é suficiente para multiplicar na sua vida, Gustavo. É suficiente para multiplicar na sua vida, Tim. A minha unção, fala para ele, Jorge, por gentileza. A minha unção é suficiente para multiplicar na sua vida, filha. Na sua vida, Daniel, Rubens, pastor Flávio, pastora Simone, pastora Michele, a minha unção transborda. Deus me mostra isso na palavra. O óleo, ele vem sobre a minha vida e multiplica na sua. Amém. Se você estiver disposto a receber, se você estiver disposto a aprender, eu estou ansioso por te ensinar. Se você quiser receber, eu quero te doar aquilo que eu tenho também. No nome de Jesus. Quero dizer como Pedro disse, não tenho nem ouro nem prata, mas tudo que tenho, eu multiplico na sua vida. Recebe Jesus em nome de Jesus. Recebe Jesus. Recebe unção, recebe multiplicação em nome de Jesus. Eu quero multiplicar isso com você em nome de Jesus. Se coloca de pé. Hoje a gente ainda tem que adorar o Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia. Quero te lembrar o seguinte, hein? Eu quero te incitar na autoridade do nome do Senhor Jesus a tirar a palavra de murmuração, porque tudo ainda pode ficar pior. Deus me deu uma pregação sobre isso em Portugal. Se Deus me der a oportunidade, me direcionar, eu prego isso qualquer dia desse. Não murmura porque as coisas podem ficar pior. Você como crente, o Senhor Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Sabe quais são esses tipos de aflições? O inimigo ele sempre vai tentar o crente em 3 áreas específicas. 3 áreas específicas, a revelação está na palavra, no livro de Jó. Deus vai tentar contra a sua vida na área financeira. Deus vai tirar de você pessoas importantíssimas, Deus pode fazer isso. E Deus pode colocar enfermidade na sua vida. Presta atenção, você que é filho de Deus, ou as coisas acontecem porque Deus manda ou porque Deus permite. Deus, na vida de Jó, permitiu as 3 ao mesmo tempo. Se você está passando por alguma luta financeira, é hora de interromper a palavra de murmuração. Porque o inimigo pode apontar para a sua vida e ainda permitir coisas piores. Interrompa a palavra de murmuração em nome de Jesus. Muda a sua postura na presença de Deus. E além disso, além dessas 3 áreas, Deus ainda pode permitir que pessoas de dentro da sua casa, de dentro da sua família, se levantem contra você. Se está ruim, pode ficar pior, em nome de Jesus.
E, além disso, Deus ainda pode levantar amigos para te apontar o dedo. Interrompa, a partir de hoje, palavras de murmuração, em nome de Jesus. Amém? Deus tem coisas maiores para você.